O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2019. O tema deste trimestre é o Evangelho de João e nós temos então a série de estudos neste Evangelho, o Evangelho de João. O nosso estudo desse trimestre está na lição de número 10 e o título de hoje é Um Novo Mandamento, baseado este estudo no capítulo 13 de João, sendo que a nossa leitura bíblica em classe é do verso 1 ao verso 17. E o texto áureo está baseado no verso 34 desse capítulo, verso esse que diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Na sequência, apresentamos o esboço da nossa lição de hoje, lição número 10, um novo mandamento, e o nosso desenvolvimento baseado nos tópicos: primeiro, uma lição prática do amor de Deus; segundo tópico, uma demonstração de que o amor não é de todos; e terceiro, um novo mandamento aos que são amados por Deus. Na sequência, entramos já na nossa introdução, e o texto que passamos a ler, e isso de tópico em tópico no nosso desenvolvimento, é baseado no material de classe, material esse que é distribuído por ocasião da aula presencial na própria Escola Bíblica Dominical. Assim, introdução, tiramos o seguinte texto: a partir do presente capítulo do Evangelho segundo João, entramos no relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E conhecendo o estilo característico desse evangelista, não devemos esperar encontrar aqui muitas diferenças na narração dos eventos, mas sim nos discursos que nosso Salvador teve com os seus discípulos naqueles últimos momentos. E abrindo esta série de últimas e preciosas lições, a primeira coisa de que o Senhor trata é também a mais importante de todas, as que Ele ensinou ao longo do seu ministério: o amor que Deus tem por nós e que nós devemos ter uns pelos outros. Muito bem, aí está a lição, capítulo 13, que vai ser o nosso texto básico desta lição de número 10, capítulo 13. Lembrando que Jesus está com os seus discípulos naquela chamada última ceia, e que ele diz também que teve grande desejo de participar daquela Páscoa. Nessa citação, Jesus está com os discípulos e inicia com este momento da lição 10, que tem a característica de termos Judas Iscariotes presente, mas aqui nesta mesma lição vamos ver Judas Iscariotes saindo da reunião e Jesus tendo mais liberdade para conversar com os discípulos em coisas que os discípulos mesmo perceberam, ao dizerem desta forma: agora o Senhor não está falando mais em parábolas. Ou seja, Jesus estava se abrindo totalmente nesta última ocasião com os discípulos, sem a presença
de Judas Iscariotes, e era de fato a despedida dessas oportunidades dele com os discípulos. Assim teremos capítulo 13 até o capítulo 17, a reunião de Jesus com seus discípulos, e o Senhor falando abertamente em muitas palavras. Então nós temos pouquinho de oportunidade de diálogo, mas temos Jesus falando constantemente a eles naquilo que era importante, como que encerrando tudo que tinha que falar. Muito bem, assim sendo colocada esta introdução, estamos avançando já para o primeiro tópico da nossa lição, uma lição prática do amor de Deus. E este tópico está baseado no capítulo 13, do verso 1 ao verso 17. E agora sim fazemos a leitura do texto bíblico, e que todos podem acompanhar nas suas Bíblias também. Assim está escrito: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Este é o texto bíblico, no capítulo 13, e nesse subtítulo, uma lição prática do amor de Deus. Passando agora para um primeiro parágrafo no nosso desenvolvimento, uma lição prática do amor de Deus. Atentemos para o texto
do nosso material de classe. Esta sessão se inicia com a solene declaração de que Jesus, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, e que é uma explicação clara e simples sobre tudo o mais que ele dirá e fará até o final do quarto evangelho. Quer dizer que ele se manteve firme no seu amor por aqueles que lhe haviam sido confiados pelo Pai, mesmo sabendo que esse amor deveria ser demonstrado em breve, da forma mais angustiante e terrível. Mas também sabia que, em consequência da sua inabalável determinação em cumprir a vontade de Deus, ele voltaria para junto daquele que o tinha enviado, à glória que tinha em comunhão com o Pai antes que o mundo existisse. Considero essa expressão linda demais. Considerando nós anteriormente que é o início, vamos dizer assim, dos momentos últimos antes da paixão, Jesus, sabendo tudo o que iria passar, pelo seu conhecimento, pela sua comunhão com o Pai, pelas sagradas escrituras que falavam ou falaram isso antes de forma bem clara, como aquela expressão de Isaías: como ovelha muda foi levada ao matadouro. Muito bem, Jesus, sabendo da aflição pela qual passaria, entretanto, não estava nervoso, não estava bravo, não estava estressado, não estava nada disso que entre nós muitas vezes parece comum. A gente às vezes até descontar em outra pessoa, até os mais próximos, mais amigos, mais chegados, de um problema, um sofrimento, uma angústia que temos por outra causa qualquer. Mas Jesus não, sabendo a carga pesada que viria sobre ele, como é que ele está escrito aqui? Como havia amado os seus, amou-os até o fim. Pronto. Então observam que o amor de Jesus era de uma forma tal que superava as suas próprias angústias e aflições. Ou seja, o contato, a conversa, a presença dos seus discípulos trazia para ele, sim, um alento, mas dentro daquela ideia também que está escrita em Isaías, que depois ele contemplaria o resultado da sua obra, do seu sacrifício, e se alegraria. Então, nessas notícias todas, e que de fato voltaria para o Pai, era o alento para ele ir até o fim da sua missão. Não esqueçam que no momento mais à frente ele vai suar gotas de sangue, vai se apertar mais esse momento, esta angústia, mas entretanto, por amor, por obediência ao Pai, por amor ao Pai e pela missão que veio fazer a vontade do Pai e se dar em sacrifício e expiação pelos nossos pecados, Jesus foi enfrentando tudo. É muito linda essa expressão dos primeiros versos desse texto que nós lemos. Passando ao segundo parágrafo deste mesmo subtítulo, uma lição prática do amor de Deus, podemos ainda estar considerando: assim, por ocasião daquela última ceia, Jesus se levanta para dar uma lição prática do amor com que havia amado os seus. O ato de lavar os pés estava relacionado à cultura daquele tempo, como uma das formas em que o senhor de uma casa demonstrava hospitalidade aos seus convidados. De imediato, isso traz à mente dos discípulos a ideia de uma submissão e serviço do seu mestre que eles não admitiam, o que explica o assombro de Pedro: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Ao que o Senhor explica que ele ainda não podia entender o significado daquela atitude,
mas o importante era saber que aceitar aquele serviço do mestre em seu favor era necessário, se o discípulo quisesse realmente ter parte com ele. Então observe bem isso. Vamos colocar como que diante de nós, na nossa imaginação, o quadro, Jesus tirando alguma veste para estar mais à vontade, cingir-se com uma toalha, tomar uma vasilha com água e ir lavando os pés dos seus discípulos, um após o outro. Isso normalmente no passado era próprio de escravos que atendiam seus senhores, como também podíamos colocar outros exemplos, como alguém serviçal servindo aquele que era o seu mestre, o seu patrão, o seu senhor. Inclusive nós temos a citação não literal disto, mas de Eliseu, que derramava a água nas mãos de Elias. Era para Elias beber? Para se lavar? Não sei. Mas observe que é um fato comum. E temos Jesus fazendo isso dentro de um costume normal que havia, e observemos Jesus falando disto em Lucas capítulo 7, no verso 44 a 46, por ocasião daquela pecadora que veio estar a seus pés, além de trazer um unguento de unção, ainda derramava lágrimas nos seus pés, enxugava com os cabelos, beijava seus pés. Muito bem. E Simão olhando para a mulher nos pés de Jesus e fazendo mau juízo de Jesus. Se ele fosse profeta, bem saberia quem é essa mulher aí, de uma forma desprezível, em desprezo àquela mulher. Mas observe Jesus falando, verso 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Observe Jesus mostrando a Simão que aquela mulher teve atitudes de apreço, carinho, vamos dizer mais, enobrecimento de Jesus do que o próprio Simão, ao convidá-lo para vir à sua casa. Mas deixemos a lição desta mulher e vamos voltar à nossa lição. Costume de lavar os pés, algo próprio de alguém que queria honrar o outro. Então, na verdade, quem estava sendo honrado nesta passagem eram os discípulos. E quem estava honrando a eles? Aquele que era o Senhor deles. Totalmente o contrário da vida humana, o que é próprio entre os homens na sua sociedade. Mas continuemos ainda um pouco mais nessa lição. Temos a questão do Pedro, né? Pedro afoito, de jeito nenhum, mas Jesus fala eternamente para ele: se eu não te lavar, não tens parte comigo. O Pedro 8, o Pedro 80, né? Agora, não, se é assim, então lava tudo. Esse negócio de lavar só o pé é pouco. Se é para estar em comunhão contigo, pronto, tem que ser mais. Mas ele não estava entendendo. E Jesus explica esse particular, esse destaque: já estáis limpos. E aquele que está limpo nada mais necessita de que lavar os pés. Então coloca para Pedro isso e fala para todos desta forma: já estáis limpos. E aí segue a nossa lição num terceiro parágrafo, que vamos repartir ainda em duas partes, lendo primeiramente o texto que diz: de fato, este episódio possui uma mensagem profunda, com várias implicações. Podemos dizer, em primeiro lugar,
que o ato de lavar os pés aos discípulos, como uma expressão de submissão e serviço, fala da natureza da própria obra de Cristo, que culminaria com seu sacrifício na cruz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. É a expressão de Marcos capítulo 10, verso 45. Observe como é importante essa atuação de Jesus, quebrar esse orgulho que existe nos homens, essa vaidade de se achar superior aos outros. Há pessoas que estão em posição superior. Uma coisa é estar numa posição e outra se colocar acima das pessoas. E na verdade, se entendemos o projeto de Deus, o que está acima é na verdade para servir o que está embaixo. Não é dele, é de Deus primeiramente, dando a um o trabalho de assistir o outro. E muitas vezes a pessoa troca e coloca de forma diferente, como pessoas que precisam ser honradas por serem maiores. Pronto, aí quebra o sentido das coisas de Deus. E o maior não deve ser deixado de ser honrado, porque está a serviço isso da parte de Deus. Então é um equilíbrio que pelo entendimento. E agora dentro da lição do amor, pronto, não há orgulho, não há soberba, não há ninguém sendo também humilhado. Todos estão colocados no mesmo nível, uns aos outros se servindo. Muito bem. Na continuação desse mesmo parágrafo terceiro, nós temos ainda esse dito que apresentamos. Esse ato também significava que, embora a sua obra ainda não estivesse consumada, a eficácia da salvação e vida eterna resultantes da morte sacrificial de Cristo era um fato. Aqueles por quem Cristo morreria já estavam assegurados, e disso precisavam apenas ser lembrados pelo lavar dos pés. Ora, vós estáis limpos. Mas o aspecto mais importante dessa lição se encontra no exemplo que o Salvador deixou aos discípulos: vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. E este lavar os pés uns dos outros consiste na prática do amor. Amor que nos leve a servir e nos sacrificarmos pelo nosso irmão. Observe bem estas colocações que aqui estão, lindas, de Jesus fazer e dizer: esse é o modelo, façam vocês também. Mas voltemos um pouquinho ainda, quando ele diz vós estáis limpos, e essa colocação de uma salvação que viria. Mas Jesus fala de uma salvação presente. Vós já estáis limpos. O sacrifício viria depois. Era de fato algo para ser consumado, mas a oferta já estava apresentada antes da fundação do mundo. É onde precisamos entender isto. Nós somos salvos porque Jesus morreu por nós, e nós cremos nisso. Então o benefício do sacrifício vem a nós, os pecados nossos são perdoados, temos comunhão com Deus e a vida eterna. Mas os que vieram antes também estão salvos pelo sacrifício que viria a ser consumado depois, e a fé deles naquilo que aconteceria os justificou para também estarem limpos, estarem justificados, salvos, uma salvação que depois seria de fato consumada em Cristo Jesus. Mas recuemos de novo, lá no princípio, Jesus já se deu à morte antes da fundação do mundo. Então os primeiros lá da vivência sobre a face da terra dos seres humanos
Já havia o perdão dos pecados no crédito que havia no compromisso de Jesus de dar-se na morte por cada um dos que eram do passado e nos que viriam também no futuro. Isso que nós precisamos compreender e ver a beleza do plano de Deus e a firmeza de uma salvação naquilo que haveria de acontecer, e quem cresce teria o benefício, e daquilo que já aconteceu, se cremos, teremos o mesmo benefício. E aí temos alguns textos bíblicos que podem ajudar na hora da classe, como em João capítulo 15, o verso 12 a 14, quando Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que é que Jesus mandava? Que vos ameis uns aos outros. Já na primeira carta de João às igrejas, aos irmãos de fé, no capítulo 4, verso 10 a 12, temos ele escrevendo: nisto está a caridade, ou o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Uma carta de João, ou as 3 cartas de João, são lindas no aspecto dele, nessa ternura de falar e sempre usar a expressão de amor. Amor de Deus, amor de uns para com os outros. E depois, neste mesmo capítulo 4 da primeira carta, verso 19 em diante, quando diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz: eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então essa expressão é reforçada nestes textos e outros textos mais, conforme poderíamos estar citando aqui vários deles. Mas lembro somente desta expressão: quem ama a Deus deve amar aquele que por Deus é gerado. Não é só amar Jesus, unigênito do Pai, como aqueles que Deus também criou e por eles também deu a vida. Então observe: amar a Deus, se ama a Deus, tem que amar aqueles que Ele também ama, aqueles que Ele gerou, ou por quem deu a vida de seu Filho para nossa salvação. Textos lindos que podemos buscar na Bíblia e trazendo para a nossa lição quando ela acontecer junto à classe. Passando em frente a um segundo subtítulo, segundo tópico, com o título: uma demonstração de que o amor não é de todos. Aí temos os versos 18 a 30 do texto bíblico escolhido para esta lição, que é no capítulo 13, versos 18 a 30, e que assim leio neste momento: não falo de todos, ou de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade, vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim,
E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Aí está a nossa narrativa, que inicia então o nosso segundo tópico, esse segundo subtítulo: uma demonstração de que o amor não é de todos. Do nosso material de classe, consideremos, na sequência, Jesus chama a atenção para o fato de que a lição transmitida no lavar os pés não dizia respeito a todos, pois um deles não estava limpo no demais, para que a lavagem dos pés pudesse significar alguma coisa. Judas, aquele que trairia o mestre, estava com o coração irremediavelmente contaminado pelo mal, correspondendo ao amor de Cristo com traição. Para que os discípulos não se escandalizassem, Jesus os previne de que isto fazia parte do que havia sido determinado nos conselhos de Deus. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. E os assegura de que tamanho escândalo não diminuiria a autoridade dos seus verdadeiros discípulos. Se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então está Jesus falando nesse particular. O amor dele para com os discípulos, que poderia ser correspondido por eles para com Jesus, não era algo certo em todos. Alguém o trairia, e é Judas Iscariotes. E este particular já é citado várias vezes nas Escrituras, que alguém o trairia, alguém perto, alguém íntimo. E sobre este particular também temos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando os discípulos 11 reunidos, apóstolos, 11 apóstolos, consideram: precisamos colocar alguém no lugar daquele que saiu. E citam as Escrituras de que certamente alguém estaria sendo o traidor, seria retirado, perderia o seu cargo, e o outro deveria substituí-lo. Aí então
temos a narrativa da substituição de Judas Iscariotes, um outro para ser o 12º apóstolo dos que Jesus já tinha separado. Então era algo que já estava escrito nas Escrituras, e o Senhor coloca nesse momento como que prevenindo, quando acontecer, lembre-se que eu falei antes, para não parecer algo extraordinário que se perdeu tudo, não, até as coisas contrárias na vida de Jesus, que seria para os discípulos como um escândalo, retirar a palavra escândalo, eles não deveriam ter desse jeito, deveriam entender, Deus tem controle sobre tudo, até mesmo aquilo que pode ser contrário aos seus propósitos iniciais, e que eles não entenderiam porque Deus ainda permitiu isto. Assim também na nossa vida, se nossa vida está totalmente em Deus, o que é que pode nos prejudicar? O que pode impedir a nossa salvação? Paulo já disse, né? Nem altura, nem o que está embaixo, nem anjos, nem coisa alguma, nem vida, nem morte, nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, não vamos estar abalados por alguma coisa que pareça ser contrária ou um obstáculo intransponível. Não, continuemos confiando em Deus. Aquele que começou em nós a sua boa obra, Ele mesmo vai concluir. Aí, correspondendo àquilo, o Senhor nos limpa, em tudo o Senhor opera em nós. Se falta alguma coisa, Ele vai operar também. É só a gente estar aos seus pés, e num dia qualquer isso vai se complementar. Passando a um segundo parágrafo, uma demonstração de que o amor não é de todos, tendo Jesus declarado isso assim, de uma forma tão aberta, onde vós me há de trair, tendo aquele detalhezinho que João parece que ficava sempre encostado em Jesus. Dizem que é João, né? Que era o discípulo amado, e ali encostado em Jesus, ele tem facilidade de falar perto e de forma mais discreta, ou como quem simplesmente fala ao pé do ouvido, né? Quem é o que vai trair? Aí Jesus dá um sinal, e é misericórdia de Jesus não abrindo assim claramente. Mas o texto do segundo parágrafo diz para nós: observemos ainda que é com pesar que Jesus anuncia a traição de um dos seus discípulos, embora já tivesse advertido os demais de que isto certamente aconteceria. E mesmo assim, ao responder à pergunta feita por João, em nome dos demais, não o faz de forma direta, mas com tanta discrição que nenhum deles se dá conta de que o momento da traição estava próximo. Vendo a resolução e impenitência de Judas, agora insuflada pelo próprio diabo, Jesus simplesmente o despede para que fizesse o que tinha que fazer, já que nada mais poderia demovê-lo do seu plano. O que fazes, faze-o depressa. Aí está. E observe, Judas traindo Jesus e tendo essa intimidade toda, um cargo de alta confiança, participando desta última ceia com Jesus. Mas lembremos da ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Judas não fez essa parte, estava ali com Jesus, participando da ceia, mas não examinava-se a si mesmo. Então, o participar, o estar com Jesus, naquela intimidade com Jesus, mas não se guardando, pronto, Satanás tem liberdade sobre a vida dele, e agora o seu mau coração, insuflado e aumentado e dominado agora por Satanás, vai conduzi-lo de fato à traição de Jesus.
o que fazes, faze-o depressa. E ele sai para fazer isto, e ninguém percebe. Interessante que nem ele mesmo percebeu que Jesus já sabia que seria ele o traidor, né? Acho que ele estava aflito, querendo achar uma ocasião, uma desculpa para sair. E Jesus facilita, e ele aproveita e sai na palavra, mas não no entendimento com que Jesus estava dizendo as palavras. E assim, lembremos que Jesus já tinha falado isso em outra oportunidade. Cito João capítulo 6, no verso 70, 71, quando em outra ocasião temos esta palavra de Jesus: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo, ou é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Observe bem essa expressão, né, irmãos? A traição já era conhecida, já tinha falado, mas parece que os discípulos de vez em quando apagavam da mente algumas coisas, porque não interessava. Jesus ser traído? Não, apaga isso aí. Jesus vai morrer? Não, isso de jeito nenhum, tira também. Mas Jesus está falando sempre, falando, prevenindo a eles, e creio que depois eles poderiam cair em si, mas ele falou, ele tinha dito. Pronto, seria algo para sossegar o coração. Mas é interessante nesse verso 70 que Jesus disse a respeito de Judas: um de vós é um diabo. Observe que muita gente não tem esse entendimento e acha que alguém às vezes é levado porque o diabo toma. Não, tem pessoas que são adversárias de Jesus, como o diabo é. Precisamos entender isso. E muita gente, não tendo discernimento dessas coisas, quer expulsar o demônio de alguém que não tem jeito, porque ele mesmo é um demônio, ele é um adversário de Deus, é das trevas, e alguém quer libertá-lo de que jeito? Se ele é contrário, se ele é das trevas. Então, até nisso, expulsão de demônios, atuação sobre um processo, um trabalho de libertação, a gente tem que ter discernimento do Senhor. Tem gente que não precisa ter o diabo nele, está endemoniado para atuar errado. Não, ele já é. Conforme no passado nós vemos algumas citações bíblicas: filho de Belial, filhos de Belial, ou seja, não é de Deus. Pelo quê? Como expulsar um diabo do próprio diabo? Não tem jeito. É a característica de Judas Iscariotes e dos que são rebeldes ou foram rebeldes nos lugares celestiais. Não tem jeito, é próprio deles mesmo. Portanto, com essa observação, vamos passar agora para o terceiro subtítulo nosso: um novo mandamento aos que são amados por Deus. Verso 31 a 38 é o nosso texto bíblico, 31 a 38, e assim leio nas Escrituras: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como eu tinha dito aos judeus: para onde eu vou, não pode vós ir. Eu vou-lo digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por te darei a minha vida? Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Muito bem, este é o texto final. E passando para o nosso escrito, material de classe para os alunos na hora da exposição da lição, temos no primeiro parágrafo, nesse subtítulo, um novo mandamento aos que são amados por Deus. O Senhor volta a repetir a mesma coisa quanto ao amor, demonstrando a importância, a excelência desta ordem e de uma vivência assim. Assim leio: a saída de Judas do aposento abre oportunidade para que o Senhor Jesus possa se dirigir mais diretamente aos seus discípulos eleitos e queridos, encorajando-os com muitas promessas e palavras de consolação. O momento vai se tornando cada vez mais tenso, com os discípulos percebendo que algo estava para acontecer com seu amado mestre. Chegava o tempo de Jesus ser glorificado, mas esta glorificação, para espanto deles, implicaria em uma dolorosa separação. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora, ainda sem entender como isto se faria ou se daria. Parece que imaginavam diversas coisas, inclusive cogitando acompanhar o Senhor, como diz Pedro: por que não posso seguir-te agora? Cristo sabe a dificuldade dos seus discípulos para compreenderem os conselhos de Deus, mas tal situação era necessária para que eles mesmo pudessem conhecer a graça de Deus demonstrada para com eles, mesmo após suas reações de confusão, fraqueza e desespero. Observe essa colocação de Jesus, então, expressa neste texto da nossa lição. Jesus volta a falar que irá para um lugar em que os discípulos não podem ir, pelo menos agora não. Observe que Jesus falou: agora não, mas depois pode. Mas estava preocupado no momento, e Pedro, sempre daquela forma pronta, vai dizer: não vou te deixar. Mas não estava entendendo nada. E nesse, vamos dizer, modo de dizer, confiado em si, no que queria mostrar ao mestre de uma fidelidade, ele estava mais em si do que em Deus. Na realidade, o homem de si mesmo não pode coisa alguma, e ele ultrapassou o limite, e Jesus colocou na posição ao dizer: hoje mesmo, antes do galo cantar, 3 vezes me negarás. Aquele que está afirmando agora, baseado em si, que vai fazer, que vai acontecer, aí Jesus já coloca ele na posição: não vai não. Lembre-se que quando ele acertou aquela outra vez: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus disse: não é você não, Pedro, é o Pai que te revelou, para ele colocar-se na medida certa. E agora ele está outra vez ultrapassando, querendo
tomar posição de firmeza junto com Jesus. Ele não sabia de nada. Jesus iria passar pela morte da cruz. Agora observem nesse texto aqui, Jesus não fala do sofrimento. Jesus não está falando do sofrimento. Ele fala de ser glorificado. Agora é a hora em que serei glorificado. Para um bocadinho, deixa eu ver se eu entendi. Mas daqui a pouco você vai ser traído, daqui a pouco você vai ser açoitado, daqui a pouco você, por fim, a morte de cruz. E o Senhor fala que vai ser glorificado. Observe bem, Jesus não está nem cogitando o sofrimento, mas está considerando a glória. E que glória? Por um lado, a honra de ser aquele que o Pai quis colocar para a salvação de toda a humanidade. Mas é a morte. Jesus não está olhando a morte, ele está vendo o momento que vai ser levantado e será aquele que vai atrair a si todos. Ele não está olhando o sofrimento. Mas se a gente pudesse ver pelo menos isso, olhar além, do imediato, do contrário, o que está por vir segundo a promessa de Deus, dá para suportar um pouquinho mais as coisas de perseguição e de adversidade desse mundo. Jesus só fala de glorificação. Chegou a hora em que serei glorificado, mas nosso entendimento é que ele vai ser glorificado quando viesse a ser ressuscitado e depois assentado no trono da glória com o Pai, e todo o poder lhe sendo dado nos céus e na terra. Mas já está falando imediato. Chegou a hora em que seria glorificado. Mas o agora, creio que os irmãos já entenderam, era só sofrimento. Mas ele não está olhando dor, ele está olhando cumprir a vontade do Pai. É o que importa. Isso sim é glória. Muito bem, sendo colocado isso, passando à frente, no segundo parágrafo desse texto, ou desse novo subtítulo, um novo mandamento aos que são amados por Deus, temos o escrito que diz: a partir de agora, o que realmente importa é compreender a lição transmitida a princípio, e para a qual Jesus chama a atenção com as palavras: um novo mandamento vos dou. Esta é uma declaração solene, como um testamento ou vontade final deixada por Cristo aos seus herdeiros. O que estava para acontecer naquelas próximas horas, e na verdade até o fim dos tempos, escaparia completamente do controle deles, dos discípulos. Por isso, o que devia preocupá-los é que, na ausência física do Mestre, só poderiam preservar seu vínculo com ele e sua identidade como discípulos de Cristo se fossem seus imitadores no mundo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Observa, interessante isso, que ele vem falando o tempo todo de amor, e depois fala dessa forma: um novo mandamento vos dou. A gente fica na expectativa de outra ordem, mas ele volta à primeira, que é anterior, que vos ameis uns aos outros. Mas não é antigo? Está repetindo? Interessante que essa expressão João usa ao escrever uma das cartas também. Um novo mandamento vos dou. Não um novo, mas um antigo. E que sempre será novo. Em qualquer situação, em qualquer momento, amar uns aos outros é algo que deve ser tomado como algo novo, a partir de agora. Mas já não era para fazer antes, era para fazer antes, mas é como se precisasse reiniciar, dar um start outra vez e partir para amar uns aos outros. Paulo chega a dizer daquela forma, não devais coisa alguma a ninguém, a não ser o amor com que deveis vos amar. É uma colocação desse tipo, de se repetir uma coisa
Porque sempre é algo que devemos estar tendo em nós ou praticando, amar uns aos outros. E se amamos, ainda ficamos devendo alguma coisa em amor, porque ainda não chegamos a dar a nossa vida por ninguém. O máximo é esse que Jesus está mostrando quando Ele se dá na morte para cada um de nós. Então tudo que nós fizermos, se não demos a vida para o nosso irmão, ainda não amamos tanto assim. É uma forma de colocar. Então sempre deveremos amar, porque sempre estamos em dívida de amor para com alguém. Qual é o limite disso? É que Jesus disse nessa expressão. E depois João vai dizer: dar a vida pelo seu irmão. Observe, nós estamos vivendo um tempo difícil, e aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 24: uns aos outros se aborrecendo, uns aos outros se traindo. Isso pode estar acontecendo no mundo, mas não pode estar acontecendo conosco. E a gente deve estar atento. Jesus avisou que haveria isto, mas tem que escapar disso logo. Há muito aborrecimento, muita divisão, muita contenda, mas vamos cair fora desse assunto e lembrar esta palavra: um novo mandamento. Qual o novo mandamento? Amar uns aos outros. E partindo para a finalização do nosso estudo, mais um texto que somente relembrar sobre tudo o que temos aprendido. Não há dúvida de que o amor é a coisa mais importante. Tudo o que Jesus fez e o que Ele nos manda fazer encontra sua explicação essencial no amor com que Cristo nos amou, e que, se amamos a Ele, devemos também ter uns pelos outros, sem muita colocação. Deus nos amou, o amor de Deus nos constrange a amar a Ele, mas quem ama a Ele, ama aquele que Ele enviou, aquilo que é dele, ou aquele que é dele, para a gente ter sempre esse retorno do amor. Lembrando outra expressão: a lei com tantas ordens, tantos mandamentos, alguém coloca como proibições ou exigências, na verdade resume toda a lei em amar ao próximo como a si mesmo, sendo que o primeiro, na verdade, é amar a Deus sobre todas as coisas, mas só pode chegar ao primeiro se a gente conseguir cumprir o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Assim concluímos esta lição, que teve esse esboço nesse desenvolvimento pelos subtítulos: uma lição prática do amor de Deus, uma demonstração de que o amor não é de todos, e um novo mandamento aos que são amados por Deus. E o nosso texto áureo, nosso versículo eleito sobre toda a lição, Jesus dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. No limite de lavar os pés, parece fácil, mas deve começar até dar a vida pelos seus irmãos. Está aí a abertura, a amplitude deste mandamento: amar uns aos outros. Assim colocado, encerramos a lição. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.